Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matemática com Integral. E a aula de hoje é sobre números, número, numeral e algarismo. Você não sabe o que é um número, não sabe o que é numeral, não sabe o que é algarismo, você vai aprender nessa aula. Então fica até o final para você saber a diferença se esse número 56 é um número ou numeral. Se a senha bancária é números ou algarismo. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho. Vamos lá para a aula? Então aqui, a primeira ideia é de número. Número é uma ideia de quantidade. Tá falando aqui, ó, é uma ideia de quantidade. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, o número aqui dá uma ideia de quantidade. Ou seja, número é uma forma assim bem clara, porque a ideia de número é muito abstrato, é algo que você imagina. Se você imaginar uma certa quantidade, por exemplo, o número de animais em uma certa fazenda, você está fazendo uma contagem, está tendo uma noção de quantidade, você pode criar uma noção de número, a noção do número imaginário na sua mente, mas você não pode criar de forma concreta, vamos dizer assim. Quando você vê o número, você está vendo um numeral. Em si, não um número, porque número está relacionado à quantidade, algo abstrato que você não consegue ver. Isso é onde a noção de número. Então, o número está relacionado à quantidade, ou medida, ou enumeração de página de um livro. O livro vai de número 1 a 193, vamos dizer assim. Então, aí está relacionado à numeração das páginas de um livro. Então, podemos dizer que vai número 1, número 2, número 3, está fazendo agrupamento, vamos dizer assim, conforme as páginas do livro. Mas aqui o nosso exemplo é sobre um conjunto, e nesse conjunto você pode observar 4 imagens. Ou seja, são 4 frutas, e nessas frutas são o que? Morangos. Podemos representar por 4. Esse 4 aqui representa o que? O número 4. E aqui a gente tem a noção de numeral. O que é um numeral? É qualquer símbolo ou nome que usamos para representar essa quantidade. Por exemplo, quando você observou lá a quantidade dentro do conjunto, quantidade de fruta, quantidade de morango, e essa quantidade estava representada pelo número 4. Lá é número, por estar vendo a noção, a clareza da quantidade. Assim você pode relacionar e dizer que aquilo representa um numeral, que esse numeral é 4. Assim, a quantidade 4 pode ser representada pelos números, os numerais 4, 4, etc. Ou seja, 4 é uma representação simbólica de numeral. Esse outro 4 aqui já é dentro do algarismo romano, ou seja, uma representação do número 4 em algarismo romano, uma simbologia. Então aqui é um numeral, beleza? Então aqui a simbologia de numeral, quando está relacionado à quantidade, você tem um número. Então aqui não está se relacionando à quantidade, sim só o objeto formando um numeral. E o que é algarismo? Algarismo ou dígito são os números que vão de 0 a 9. Ou seja, nossa escrita está em base 10, ou seja, são números formados a partir dos números de 0 a 9. Nós temos 10 algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você for fazer a contagem aqui, você vai observar que tem 10 numerais. 10 numerais. Ok? Esses numerais
que é a forma escrita deles, aqui tem um 8, é o numeral 8. Esses numerais formam o algarismo ou dígito. A partir deles que vai surgir os números que você pode representar essa quantidade. Por exemplo, aqui a gente tem o número 945. Se eu for representar a quantidade, mas a forma aqui escrita dele, a forma digitada dele aqui é um numeral, beleza? Mas se eu fosse fazer a representação para algo, eu tenho um número 945, onde o 5 é unidade, o 4 é dezena, o 9 centena. Tranquilo? E outro número aqui, que foi formado com o algarismo 1, 3 e 6, é o número 136. Beleza? 136. Número, se for relacionar a quantidade. Numeral, a forma escrita dele, ó. Forma simbólica dele, beleza? Só que em certo momento a gente chama de número, em certo momento a gente chama de numeral. Mas eu quero que vocês percebam que há diferença entre eles. Número eu posso relacionar com quantidade, para você entender, ou medida. Já numeral é a forma digitada, a forma escrita que você está vendo. Esse número é o que você pensa, a quantidade que você pensa. Beleza? Por exemplo, aqui, na minha mão aqui, podemos ver que tem 4 dedos. Aqui eu estou fazendo uma relação de 4 dedos. Então, aqui por dizer, você representar pelo número 4. Por quê? Porque é a quantidade de dedos, ó. Mas a representação foi feita pelo numeral 4. Beleza? Só que esse 4, quando eu falo de 4, ele é o numeral, mas quando eu estou relacionando nesse conjunto aqui de 0 a 9, estou trabalhando com algarismo. Então, ele é um algarismo. Beleza? Continuando aqui, o 6 é a unidade. Estão observando aí 3 dezenas e 1 centena. Essa parte de unidade e centena a gente vai ver em uma próxima aula falando sobre o sistema de numeração decimal. E lá vocês vão observar o surgimento de vários outros números que são infinitos, vamos dizer assim. Falando de números. Porque, como vocês observaram, só frisando aqui numerar a parte escrita. Então aqui, no exemplo que for observar aqui, ó, eu tenho 6 animais. Esses animais são ovelhas, só para você passar. Compreender, vamos dizer assim, voltar lá no passado, quando os homens, vamos dizer assim, das cavernas, né, conforme a história diz, eles faziam a contagem dos animais relacionado com as pedras. Cada animal representava uma pedra. Para não se perder, para saber se o animal sumiu ou não. Então, essas 6 pedras, ou seja, esses 6 animais, podemos dizer que são formados, ou seja, nós compreendemos que é uma contagem, e essa contagem pode ser representada pelo número 6, beleza? Número, a forma dele aqui, ó, se eu não tivesse relacionado com quantidade, era um numeral, mas estamos relacionando esse 6 aqui com quantidade de animais, então ele é o número 6, nesse caso aqui o número 6, beleza? E finalizando aqui na nossa pergunta lá do início, então, a senha bancária é o número ou algarismo? Como você percebeu, senha bancária é algarismo, ou seja, dígito. Tranquilo? A partir dos algarismos de 0 a 9, que são 10, você pode fazer agrupamento, ou seja, combinações e formar várias senhas que você quiser. Infinitas senhas. E 56 é o número ou numeral? Numeral 56 que a gente está observando aqui é um numeral, a forma dele. Mas se ele tivesse se relacionando com uma
quantidade, esse seria um número, mas a representação dele aqui simboliza numeral. Tranquilo? E para finalizar aqui, como de sempre, um versículo para você refletir. E o versículo de hoje é: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Jesus fez a promessa para cada um de vós. Beleza? Reflita nessa mensagem. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, dê um like e ative o sininho. Beleza? E até a próxima.